Essa música de Zaqueu, ela mexe com a gente, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. E aí, essa questão de mexer na estrutura, ela complica um pouco, né? Hein, gente? Hã? Já pensou Jesus entrar na sua casa e começar a olhar, essa tua cozinha aqui não está direita. E aí tu vai olhar assim, mas eu acabei de reformar. Não. Mas não está certa. Essa tua sala aqui, olha, não gostei. Não, mas o sofá é novo, a TV eu comprei agora Smart, 55 polegadas. Mas não é do jeito que eu imagino para ti. Mexe com a minha estrutura. Né? Como está a sua estrutura de vida? E sabe o que é estrutura, trazendo para a nossa realidade, para o nosso interior? São as nossas crenças. São as coisas que vão fundamentar, né, todo o nosso comportamento, toda a nossa linguagem, toda a nossa comunicação, toda a nossa maneira de agir e toda a nossa maneira de pensar. E o Senhor, muitas vezes, Ele faz isso com a gente. Ele mexe com a nossa estrutura. Por que será que o Senhor mexe com a nossa estrutura, gente? Por quê? Porque será que Ele é perfeccionista? É porque será que Ele quer te tirar da tua zona de conforto? É porque será que Ele tem mania? Não. É porque Ele quer que na tua vida, na minha vida, se cumpra o propósito que foi designado por Deus. E que muitas vezes a gente vem escolhendo caminhos, a gente vem tomando decisões, a gente vem absorvendo, né, algumas estruturas na nossa vida e que não estão de acordo, não estão alinhados, não estão conforme o Senhor, Ele deseja que seja a nossa vida. E por isso, essa música diz, entra na minha casa, entra na minha vida e mexe com a minha estrutura. Você quer que Deus mexa na sua estrutura, gente? Diga glória a Deus. Então te prepara, porque se você deixar Ele mexer na tua estrutura, tudo pode mudar. Então, você está pronto para isso? Mesmo? É? Há 8 meses atrás, Deus mexeu em toda a minha estrutura. Deus me tirou de toda a minha zona de conforto e disse assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai lá para a Estância Velha, que é o lugar que eu tenho para ti. Mudou tudo. Mas Ele entrou na minha casa, Ele entrou na minha vida e mexeu com toda a minha estrutura e me deu uma nova família, amém? Se você está disposto, tudo pode acontecer, aquele que nele crê. Eu quero compartilhar com a igreja um texto que hoje de manhã falou comigo, hoje pela manhã, na live de oração que nós temos feito pelo Rio Grande do Sul, Deus falou comigo nesse texto, e eu não costumo repetir, né? E eu disse, tá, mas me dá outra coisa. Não, segue aqui. Então tá bom. Eu quero ler com a igreja, né? Mas iniciando aqui, dando continuidade sobre, né, a nossa série sobre Cristo, Ele nos libertou. E hoje é o 4º episódio, né, dessa série sobre Gálatas capítulo 5, verso 1, que fundamenta esse ensino, que fundamenta essa palavra onde diz, para a liberdade foi que Cristo, Ele nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. E é muito interessante a palavra liberdade, porque às vezes a gente pensa, a gente imagina que a vida que nós estamos vivendo, nós estamos livres. Mas eu tenho liberdade. Mas a vida que eu estou vivendo, o jeito que eu estou vivendo, eu sou uma pessoa livre.
Mas quando nós nos deparamos com a verdadeira vontade de Cristo, e lá em Romanos 12, 2 ele fala sobre isso, o que diz lá? E não vos conformeis com este século. E a gente pode trazer, e não vos conformeis com essa realidade, ou com essa liberdade que você crê que você tem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transforme a tua maneira de ver, transforme a tua maneira de pensar, para que então você consiga, para que então você vá realmente experimentar Deus entrando na tua casa, Deus entrando na tua vida, ou seja, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E muitas vezes a gente imagina que nós já estamos livres. Estou vivendo a liberdade de Cristo. Não, eu venho na igreja, eu venho no culto, eu adoro o Senhor, eu sirvo, eu sou livre. Mas qual liberdade, a tua ou a de Cristo? E tem diferença, porque lá, voltando Gálatas 5:1, para a liberdade foi que eu me libertei. Cristo, Ele nos libertou. E Ele diz agora, permaneçam firmes no quê? Na liberdade que Cristo te deu. Para que você não volte de novo a ser alguém escravo. E eu quero falar nessa noite sobre a mulher hemorrágica. Uma mulher que ficou muitos e muitos anos doente, enferma, e isso lhe trouxe grandes prejuízos. Lá em Marcos capítulo 5, do 25 ao 34, relata essa história, fala no livro de Mateus também, fala no livro de Lucas também, mas eu quero falar desse texto que está em Marcos, e diz lá: aconteceu que certa mulher, que ela havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Imagine você, mulher, 12 anos. É como se fosse uma menstruação que nunca terminasse. É isso que ela tinha. Ela ficou durante 12 anos vivendo longos períodos hemorrágicos. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ela cada vez piorava mais. Sempre piorando. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei, todo mundo comigo, eu ficarei curada. Eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Quantos anos ela estava com hemorragia? 12 anos. 12 anos ela estava vivendo com hemorragia. E ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, então, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem foi que me tocou? Ou melhor, quem tocou nas minhas vestes? Ela nem tocou nele. E aí? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e você diz, Jesus, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Toda a história, tudo o que aconteceu. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus por isso. Amados, essa história, a gente pode trazer muito ensino, muita revelação,
muita coisa para a nossa vida, mas a primeira coisa que eu quero te perguntar, e o texto, pode voltar lá, o verso 25, vamos lendo ali e vamos acompanhando, vamos refletindo no que a palavra diz. Diz o texto que uma mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo. Por 12 anos a mulher sofria. Por 12 anos a mulher, ela convivia com um sofrimento. Por 12 anos essa mulher, ela tinha um problema na sua vida. E ela acostumou com aquilo. O texto também diz que ela procurou maneiras, formas, pessoas que pudessem ajudar. Só que cada vez piorava. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, e eu gostaria que você refletisse nessa noite comigo: há quanto tempo você vem vivendo com o seu problema? Há quanto tempo você está acostumado com esse desafio? Há quanto tempo você tem se aculturado achando que está livre, achando que está bom, achando que está tudo certo? Mas não, está sofrendo, hein? Há quanto tempo? Há quanto tempo talvez o teu casamento está ruim? E você vai empurrando com a barriga. Há quanto tempo será que você sabe que está fazendo algo errado e não conserta? Há quanto tempo? Essa mulher durante 12 anos conviveu com um problema. E se acostumou. E sabe o que é pior, gente? O que é pior é que a condição do problema dela trouxe outros problemas. A situação da enfermidade dela gerou outros problemas para ela. E geralmente, um problema atrai mais problemas. Geralmente, algo que não foi resolvido, ele atrai outras situações também. Porque ela começou, o verso 26, ali ela diz, o texto diz, e padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, ou seja, ela investiu, ela tinha dinheiro, ela tinha posses, e ela colocou tudo o que tinha, para quê? Para resolver aquele problema. Sem contudo, nada conseguia aproveitar. Mas o que aconteceu? Ela cada vez ficou pior. E por que isso acontece muitas vezes na nossa vida? Porque a gente não quer ir de encontro à verdade. Porque a gente não quer ir a resolver aquilo que a gente sabe que vai trazer solução para aquele problema. E aí a gente vai fugindo. A gente sabe que se a gente for ali, talvez eu vou me indispor, talvez não vão gostar, talvez se eu falar vão me achar errado, talvez se eu disser alguma coisa não vão concordar. E a gente fica com aquele problema. E a gente fica com aquilo dentro de nós. E a gente achando que está livre. A gente achando que está liberto com Cristo. Mas não. Porque ainda não colocou aquilo, porque ainda não resolveu aquilo. A pessoa ela vai atraindo cada vez mais estado em que ela vai ficando pior. Eu tenho na minha família, eu tive na minha família, né, porque a pessoa já faleceu, uma situação muito, muito similar a essa. Uma pessoa que por muitos e muitos anos, desde que eu me conheço por gente, né, que eu entendo alguma coisa, que eu tenho entendimento, eu vi uma pessoa doente na minha família. E eu, depois crescendo, vendo aquela situação com pena, não conhecia a verdade, o evangelho de fato, eu levei essa pessoa algumas vezes em alguns pseudo-médicos, e algumas pessoas que poderiam resolver o problema dela. Só que cada vez a situação dela ia ficando pior. E ela ouvia falar que tinha o João do não sei o quê, vamos lá. Ela ia lá.
Ela ouvia falar que tinha Maria, não sei das quantas lá. Vamos lá. Vamos lá. Os pseudos médicos, os gurus, aqueles que resolvem, aqueles que dizem que curam. E nada acontecia. Porém, a vida dela ficava cada vez pior. Atraía mais e mais problema. E acontece que muitas vezes a gente não fica só nós nos problemas. A gente atrai outras pessoas para os nossos problemas. A gente vem trazendo gente junto. A gente vem trazendo parente, a gente vem trazendo amigo. E eles ficam envolvidos conosco naquela trama, naquele desafio. E eles também acabam muitas vezes se desgastando. E quando vê, acabam se afastando de nós. Por causa dos problemas que nós não resolvemos. Pode continuar o texto? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, trocou-lhe as vestes. Essa mulher, gente, a condição dela era uma condição, naquele tempo, para os judeus, de uma mulher impura. Lá em, deixa eu ver aqui, Levíticos, eu anotei errado o texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Anotei o versículo, anotei o capítulo, agora eu já não lembro de cabeça. Eu vou ler o texto, tá? Tá, e depois emenda ali. Tá em Levítico isso, tá? É 25 ali. Deixa eu ver se é 15. Esse aí, 15, 25. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Ela era considerada uma mulher imunda, e por isso ela não podia ficar entre os judeus. E tudo que ela tocasse ficava imundo. Qualquer homem, qualquer pessoa que tocasse naquilo que ela tocasse, também ficava imundo. Agora vamos trazer a memória. Quanto tempo ela ficou assim? 12 anos. 12 anos essa mulher, ela ficou rejeitada. Se sentindo rejeitada, rejeitada pelo povo, rejeitada pela família, rejeitada pelos seus. Porque nem a própria família, gente, podia aceitar ela. Por quê? Porque era contra a lei. E ela ficou isolada, ela ficou rejeitada. Essa mulher ficou as pessoas. E quantas pessoas hoje talvez estão assim também com os seus problemas, se sentindo rejeitado, se sentindo isolado, porque o que eu fiz, porque a minha vida, né? Olha, isso aqui é problema meu. E aí alguma coisa na sua vida, alguma circunstância, você começa muitas vezes lá dentro do seu coração se sentir excluído, se sentir rejeitado, se sentir diminuído. E essa mulher, ela estava vivendo durante 12 anos assim. Ela não podia andar no meio do público. Ela não podia. E o que ela fez? Pode voltar o texto agora lá. Ela ouviu a fama de Jesus. Então, ela veio por trás dele. No meio da... Ela podia andar no meio da multidão, gente? Não. Pela cultura, pela tradição, pelas regras, pelo olhar dos outros, ela não podia estar ali.
Provavelmente muitas pessoas naquele momento reconheceram ela, viram o que ela estava fazendo, e talvez até disseram: sai daqui. O que tu faz aqui? Tu não pode estar aqui, tentando impedir essa mulher de chegar a Jesus. Imagine então ela conversar com Jesus. E aí o que ela pensou? Olha o que ela fala. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Porque ela não podia falar com Jesus. Ela não podia ter com ele. Porque ela era impura. Mas a fé dela, ela viu que Jesus tinha algo especial. Ela disse: se eu tocar as vestes, eu vou ficar curada. Eu vou ficar sã. Eu vou me libertar, eu vou resolver a minha dor, o meu problema. As pessoas agora vão me aceitar, as pessoas agora elas vão me amar, as pessoas agora elas vão me receber. Agora eu não vou ser mais uma pessoa excluída da sociedade, agora eu não vou ser mais uma pessoa que fica lá excluída de todo mundo, rejeitada. Não, agora eu vou ser uma pessoa benquista. Eu vou ficar curada. Lá em Lucas, eu tô estranho hoje, porque os textos que eu botei aqui não é nada do que eu anotei. 2 Coríntios 5:7, olha o que diz. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela creu. Ela tinha um problema na vida, sim. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui, ou todos pelo menos, têm algum desejo ou têm algum problema. Têm algum desafio ou estão buscando algo. E ela alcançou pela fé. O justo viverá pela sua fé. A sua fé, meu amado, é o que vai te salvar. A sua fé é o que vai te libertar. É a sua fé, não nos homens, mas em Cristo. Porque enquanto ela ficava olhando para o que os outros diziam, enquanto ela ficava se oprimindo pelo que ela sentia, pelo que os outros falavam, enquanto ela ficava ali se diminuindo, ela não conseguia e ela não alcançava o que ela desejava. Ela não era curada, ela não era liberta, ela não era salva. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. Sabe o que ela fez? Ela determinou, pela fé, que agora ela ia resolver a vida dela. E você? Tem tido fé para resolver a sua vida? Você tem crido na palavra e determinado para resolver a sua vida? Ou você tem se escondido por trás do que os outros têm dito, evidenciando os problemas, evidenciando as coisas que eles acham a teu respeito? Jesus, ele é o caminho, Jesus é a verdade, e em Jesus nós temos a vida. Ela determinou pela fé ser solução. E o que aconteceu? Ela venceu a cultura, ela venceu o julgamento dos outros, ela venceu a tradição daqueles homens, ela venceu todo o sistema que botava ela dentro de uma caixinha, que botava ela como excluída da sociedade, que botava ela num lugar em que não era, não, tu não pode, não, tu não consegue, não, tu não é capaz, não, tu não vai. E quantas pessoas hoje se sentem assim? Porque tem isso ou tem aquilo, ou porque, às vezes isso vem lá de infância, gente. Às vezes isso vem lá de infância. Não, olha, porque, tem orelha grande. O nariz ali,
Olha o tamanho da testa. É ou não é verdade, gente? É. E a pessoa, ela vai se recolhendo. A pessoa, ela vai se diminuindo. E a pessoa, ela vai se colocando dentro de uma casinha, de um casulo, em que toda vez que ela se depara com uma situação na vida em que ela precisa ser solução, em que ela precisa agir, em que ela precisa ser determinada, em que ela precisa colocar a fé dela em ação, aquele gatilho vem e dispara e ela fica ali. E parece o Chaves, né? Lembra do Chaves? Dá aquele piripaque nele e bloqueia. Não vai. Não faz, e não alcança. Ela entendia pela lei, pela cultura, pela tradição, eu não posso falar com Jesus, mas se eu tocar, mas se eu encostar na veste, eu vou ficar curada, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amado, não importa o que as pessoas dizem, importa aquilo que você crê. Não importa a caixa que você foi colocado, importa é a tua determinação da tua fé. Sabe, porque pessoas, elas às vezes vêm à igreja, elas ouvem uma palavra de Deus, como diz Jesus na parábola do semeador, e que a palavra desce o coração, até ela tem um pouquinho de raiz, mas ela encontra um solo rochoso, não dá profundidade. Aí vem os espinhos, e aí sufocam, porque ela começa a olhar na volta, mas o que vão falar, o que vão pensar? Se eu disser um glória a Deus aqui, ai. Aí a pessoa fica com medo do julgamento, do que vão dizer, mas está indo na igreja evangélica, e daí? Estão pagando os teus boletos? Amado, a tua fé tem para ti mesmo e para com Deus. Ninguém vai responder por você, ninguém salva ninguém. O Senhor é que salva cada um. O Senhor é que salva cada um de nós. E pela graça de Deus, foi que essa mulher, ela não aceitou mais aquela condição de vida. E você vai continuar aceitando? Você vai continuar aceitando essa condição? Você vai continuar vivendo sob essa opressão? Você vai continuar aceitando que as coisas não aconteçam? Você vai continuar aceitando que a sua carnalidade continue impedindo você de conquistar e de ser a pessoa que Deus realmente determinou que você seja, meu querido? Não aceite. Infelizmente, hoje, o cristão, o homem, a mulher de Deus que está dentro de uma igreja, mesmo conhecendo a verdade, sabe o que eles fazem? Eles ouvem a palavra, saem do culto e eles continuam dando uma desculpa para não fazer aquilo que tem que fazer. Justificando que aquilo que foi dito, que aquilo que a palavra diz, não tem como fazer. Então quer dizer que está aceitando que a cultura e o julgamento do mundo está dentro da sua vida. Enquanto você continua declarando com a sua boca que não tem como, é porque você ainda não teve fé. Enquanto você continua declarando com a sua vida, com as suas obras, com as suas atitudes, que não dá para mudar, você não vai resolver o problema. Você não vai conquistar a vitória, você não vai vencer, você não vai se libertar, você não vai ver o resultado. Nada acontece da noite para o dia, amém? Diga, repita comigo, nada acontece da noite para o dia. Mas se eu for perseverante, eu vou vencer. A palavra do Senhor diz que tudo tem o seu tempo determinado. E no tempo determinado, Deus faz tudo perfeito. Não tem como você mudar a sua vida, que você viveu talvez 20, 30, 40, 50 anos,
de uma cultura do mundo sem conhecer Cristo. Eu entendo. E eu sei que isso não muda da noite para o dia. Porém, você aceitar que isso não muda é hipocrisia. Você está mentindo para você mesmo. Você está negando a sua fé. Porque Jesus, ele diz que tudo é possível àquele que nele crê. Então, em quem você crê? Em quem você está apoiado? Em que fé você está vivendo? Quem é o seu Deus? Quem é Jesus para você? Porque essa mulher ouviu falar, ela não viu Jesus, ela ouviu falar dele, ela ouviu falar que existia um Senhor, um Jesus, um cara que estava operando milagres, que estava ensinando uma nova maneira de vida. E ela disse: se isso está acontecendo, na minha vida também vai. E ela saiu correndo atrás, e a multidão dizendo para ela: não vai, tu não pode, eu vou, porque eu creio, a minha vitória está ali, eu vou tocar na veste, e eu vou ficar curada. E aí olha o que o texto diz ali, que ela se apavorou com a própria fé dela, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar o quê? Curada. E daí? Olha que maravilha, gente. E Jesus reconhecendo que saiu o poder, que algo aconteceu. Mas como? Até os discípulos perguntaram: mas como assim alguém tocou em ti? Todo mundo está aqui, tem uma multidão, e tu vai dizer, Jesus, que alguém tocou em ti? Sim. Vês que a multidão te aperta: quem me tocou? E aí? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem que fizera isso. Sabe o que Jesus faz às vezes, meus queridos? Sabe o que ele faz? Ele sabe. Você acha que Jesus não sabia quem era? Ele quer que você abra a boca e declare. Ele quer que a gente dê testemunho. Ele quer que a gente declare o que aconteceu. Ele queria que aquela mulher falasse para todo mundo. E ele fala isso depois. Olha o que ele diz. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ela viu, funcionou. Ela viu, deu certo. Esse homem é Deus. O que aconteceu? Ela prostrou-se. Pode voltar. Prostrou-se e declarou tudo. Ela testemunhou, ela falou e todo mundo ouviu. Agora não tinha mais ninguém para apontar o dedo, agora não tinha mais ninguém para julgar, agora não tinha mais ninguém para separar, agora não tinha mais ninguém para condenar ela, porque agora ela estava curada. Ela não era mais imunda. Ela não era mais imunda. Ela foi liberta, ela foi sarada, ela foi curada. E aí Jesus então só olhou para ela, o que ele disse? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pergunto, meus amados, o que Jesus fez aqui? Ele só foi Jesus. Quem fez tudo foi a fé da mulher. E eu pergunto, o que você tem feito com a sua fé? Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Chegou o tempo que nós, que cremos em Jesus, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos declarar qual que é a nossa fé. Porque o mundo já tem declarado a alto e bom tom no que eles creem. No que eles creem. E nós, e você, o que você crê? O que você tem confiado? O que você precisa resolver? O que talvez ainda não está claro? Olha o que Marcos escreveu lá em 7, 6 e 8. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, Jesus falando: hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos, que são regras, que são doutrinas de homens. E infelizmente, gente, é o que nós como igreja precisamos mudar. Nós paramos de simplesmente falar glória a Deus, Deus, tudo Deus, 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 Deus. Mas as nossas obras, as nossas atitudes, a nossa manifestação de fé não condiz com as palavras. Será que Deus tem se agradado? É o que ele disse. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração não é verdadeiro. O coração é enganoso. O coração é falso. O coração é mentiroso. Por isso que Jesus falou que há de chegar o tempo em que irão adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não importa a condição, não importa a situação, não importa a pessoa que é de Cristo, a pessoa que tem fé, não importa, ela é quem ela é em Cristo e nada vai mudar. Será que você tem mudado por alguma situação? Por algum vizinho? Por algum parente? Será que o parente tem feito você se calar? Será que o vizinho tem feito você se calar? Diante do teu Deus? Não, meus amados. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o que o Senhor deseja, é o que o Senhor quer que nós façamos. As pessoas precisam saber o Deus que nós servimos. Jesus disse: quem foi? Fala aí o teu testemunho. E ela declarou toda a verdade. Ela declarou toda a história dela. Ela declarou tudo o que aconteceu. Jesus, ele disse: eis que eu vos dou poder para ser o quê? Minhas testemunhas. Você recebeu um poder para testemunhar, para falar, para declarar aquilo que você tem visto e ouvido do Senhor. O Senhor, ele tem nos chamado nesses dias para isso, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas elas estão tristes, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão precisando, e principalmente de fé, principalmente de amor, principalmente de boas obras. E é isso que hoje nós precisamos como igreja oferecer. E quem é de Cristo tem muito a oferecer. Amém? Se você é de Cristo, você tem muito a oferecer. Saiba disso. Se você crê no Evangelho, se você é filho de Deus, você tem muito a oferecer. Ah, mas eu tenho problema. Todo mundo tem, querido. Crê, confia, entrega nas mãos do Senhor e faz o teu melhor. Não importa o que vão dizer, não importa o que a cultura diz, não importa o que a tradição fala, não importa o que o teu parente diz, crê, confia e faz o teu melhor. Porque Deus, ele é contigo. João 8, 31 ao 36, fala a respeito, Jesus, ele diz aos judeus que haviam crido nele: se vós, se nós, se eu e se você permanecer na palavra dele, no ensino dele, naquilo que nós temos ouvido do Senhor, vocês serão verdadeiramente discípulos. Sabe o que é um discípulo? O discípulo é aquele que anda com o seu mestre e faz tudo parecido com o mestre. Por que nós somos chamados de cristãos? Porque significa pequeno Cristo. As obras, as nossas obras, elas são parecidas com as obras de Cristo.
E aí? E conhecereis então, e vocês conhecerão, por ser meus discípulos, a verdade. E essa verdade vai libertar. Só que quando nós falamos a palavra verdade, já dá um desconforto. Quando nós falamos a palavra verdade, já começa talvez na mente de cada um a trazer algo diferente. Qual será que é a verdade que você não quer que venha à tona? Qual será a verdade que você não quer ouvir? Qual será a verdade que você tem medo? Qual será a verdade que pode estragar talvez a tua carreira? Qual será a verdade que vai trazer conflito, divisão na tua vida? A palavra verdade, ela não veio para condenar, ela veio para libertar. Quando nós temos medo da verdade, nós nos tornamos escravos. Quando nós não queremos a verdade, nós continuamos algemados, presos em cadeias. Ele diz, quando vocês conhecerem a verdade, quando a verdade fizer parte da vida de vocês, ela vai libertar vocês. E ele continua. E aí disseram para Jesus, nós somos descendência de Abraão. E jamais, nunca nós somos escravos de ninguém. Como é que tu diz que eu vou ser livre? E aí Jesus respondeu, em verdade eu te digo, todo aquele que comete pecado é escravo. O que vem prendendo, o que vem tornando pessoas aprisionadas, culpadas, escravas, algemadas, com problemas não resolvidos, é a imundícia do pecado. É eu saber e não fazer. É eu negar a verdade para viver na falsidade. É eu estar me enganando. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para a escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A única coisa que separa você de uma vida de liberdade para uma vida de escravidão é aquilo que você não quer liberar na sua vida. É aquilo que você não quer permitir que Jesus entre na tua casa e mude a tua estrutura. É aquilo que você não tem deixado o Senhor habitar na sua vida e mudar algumas coisas. Porque isso confronta, porque essa verdade eu não quero. Imagina se vir à tona. Imagina se alguém sabe. Amado, tem coisas que é só você e Deus e está tudo certo. Resolve com Ele e põe um ponto final. Mas a verdade em você vai abrir caminhos, vai abrir portas, vai abrir bênçãos, vai abrir paz, vai trazer alegria, vai trazer renovo, vai tirar peso. Quando a liberdade de Cristo em nós é manifesta, nós nos tornamos pessoas totalmente livres. E ele continua dizendo, o escravo, ele não fica sempre na casa, mas o filho, sim. E ele já está trazendo uma conotação aqui, de que se você quer realmente uma vida eterna, você quer realmente ser meu filho, filho de Deus, você precisa ser livre. E aí ele fala no 36, porque se o Filho, se Jesus ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que falta para você ser livre? O que falta para você dar mais um passo? Eu não estou pedindo 2,
nem 3. Eu estou pedindo mais um passo. Porque se eu der um passo hoje, eu já chego mais perto do propósito de Deus na minha vida. Se amanhã eu der mais um passo, se a cada culto você der mais um passo, se a cada culto você realmente declarar algo novo, se cada culto você olhar para mais uma verdade, e você ir implantando isso na sua vida, você ir mudando isso na sua vida, você vai começar a andar uma grande corrida. Paulo fala isso, que nós estamos numa maratona, estamos correndo para herdar a coroa da vida. Amado, uma maratona começa com um passo atrás do outro, um pé atrás do outro. É uma coisa, depois a outra. Eu não estou pedindo, o Senhor não está cobrando de você, que você agora pegue e agora faz tudo. Vou fazer uma reforma, vou lá na Caixa agora fazer um financiamento, vou reformar toda a minha casa. Não, começa devagarinho. Faz uma coisa hoje, experimenta o amor de Deus, experimenta essa liberdade de Deus, experimenta essa verdade de Deus, faz hoje uma coisa. E você vai ver a boa mão do Senhor contigo. Amanhã você vai e faz outra. E assim você vai caminhando com o Senhor. Porque a Bíblia diz que é de fé em fé. Hoje a minha fé é para isso, pastor. Amém, glória a Deus. Vai por essa fé. Amanhã, outra fé. Amanhã é outro desafio. Amanhã é outra situação. Amanhã é outro dia. De fé em fé. Vamos entender o que a palavra diz. Você não vai aqui, o Espírito de Deus não vai vir aqui agora sobre você e mudar tudo. Não vai. Por quê? Porque nós não temos estrutura para suportar. Você e eu não conseguimos suportar uma mudança total. Não tem como. Não tem como. Por isso que o Senhor, Ele vai nos oportunizando dia após dia, um dia de cada vez, para que a gente possa ir melhorando. Para que a gente possa ir sendo aperfeiçoado. Não seremos perfeitos aqui. Aqui nós vamos ser aperfeiçoados. Porque todos nós vamos pecar. Só é perfeito quem não peca. E esse foi só um, que foi Jesus. Amém? Então, meus queridos, se o Filho vos libertar, nessa noite, você pode ser livre. Mas isso depende da sua fé. Pode ficar de pé?